trazer uma discussão importante sobre a transformação digital e o que está acontecendo no mercado, né? E até para a gente contextualizar, a gente está com um cliente aqui importantíssimo para a gente, que é a Bioenergética Aroeira, né? O Denis está aqui. O Denis é o CIO, é o que está conduzindo, né, do lado da tecnologia, toda a transformação digital. E ele vai contar um pouquinho, naturalmente, sobre ele vai contar um pouquinho sobre a Bioenergética Aroeira, né, a usina Aroeira. Mas eu queria primeiro, antes da gente começar a fazer o bate-papo, né, falar sobre transformação digital, né? Eu vejo muitas iniciativas nesse setor, estou nesse setor há mais de quase 30 anos, prestando consultoria na parte agrícola, no setor agrícola. Sou sócio responsável dentro da KPMG, do lado da consultoria, pelo setor agrícola. Também lidero uma das iniciativas tecnológicas da KPMG, que é o SAP. Então, lidero essa prática também. E um ponto importante que a gente fala da transformação digital é como é que a gente usa, né? Qual é o objetivo, qual é a razão da transformação digital, né? E sempre um ponto importante que a gente reforça é que a transformação digital, para ter sucesso, né? E eu vejo muitas usinas, muitas empresas da área agrícola tentando introduzir a transformação digital e acaba se frustrando com algumas iniciativas, né? Por isso que é importante a gente analisar um pouquinho por que, né, acontece isso, né? E como é que a gente realmente tem uma prática, né, tem uma transformação de sucesso, tá? E um elemento assim fundamental nessa discussão é o quanto a transformação digital, de fato, está contribuindo para o atingimento dos objetivos estratégicos da empresa, né? Então, eu queria falar um pouco sobre esse tema, mas antes vou passar a palavra aqui para o Denis para ele falar um pouquinho sobre a Aroeira, né? Conta um pouquinho sobre você e a Aroeira, para a gente até conhecer um pouquinho essa organização. Legal. Bom dia a todos, pessoal. Obrigado, Lopes, por estar com você nesse palco, nesse evento. Bom, falando um pouquinho de mim, estou há 16 anos transformando empresas no âmbito de tecnologia, né? Assim, acho que veio muito de como a gente faz a tecnologia acontecer, como que a tecnologia impacta socialmente a vida das pessoas, né? Assim, o que nós venho trazendo como política para as empresas que eu tenho passado é como que a gente traz o dia a dia nosso, né, assim, do consumo da tecnologia para dentro das empresas. Isso tem uma dicotomia grande, né? Assim, muitas empresas ainda não entendem essa jornada e como fazer isso acontecer. E falando um pouco da Aroeira, a Aroeira é uma empresa jovem, né, 17 anos, localizada na cidade de Tupaciguara, na região ali do Triângulo Mineiro, próximo a Uberlândia. É uma empresa que nós já estamos considerada evolutiva, né? Nós estamos comendo 4 milhões de toneladas de cana no ano, produzindo açúcar, VHP, etanol, energia, né? E também já com iniciativas voltadas para outros âmbitos, né, ligados também ao agronegócio. Interessante esse ponto, né? Ou seja, muitas vezes a gente pensa, pô, mas transformação digital é para as grandes empresas, né? E uma usina de médio porte, mas com, né, um objetivo realmente estratégico muito interessante, né? Então, para a gente abrir esse tema, Denis, vamos entendendo já que é a Aroeira, né? E dado que a gente entende que uma transformação digital, de fato, gerar valor, ela precisa estar realmente ligada intimamente à estratégia de negócio da empresa, né? Então, ela tem que ser uma alavanca, tem que ser um acelerador da transformação digital do negócio, da estratégia do negócio. Conta um pouquinho qual é a estratégia de negócio da Aroeira. Naturalmente, sem dar os detalhes, que você não pode abrir todos os detalhes, mas dá os principais drives aí dentro, os principais, né, iniciativas estratégicas que vocês da área de negócio. Legal. Acho que o principal driver é a inovação, né? Assim, que um dos pilares da transformação digital que nós estamos provocando agora, né? Eu estou na empresa há 1 ano e meio já, acelerando muito isso, até com parceria com vocês, a KPMG, na parte de SAP e outras vertentes que a gente vem discutindo. Mas um dos grandes pilares é causar a inovação dentro do setor, né? Então, a gente já tem uma vertente de gás biometano, onde a Aroeira é uma das primeiras empresas já também a trazer isso para dentro da sua operação, nos veículos de movimentação do agro, né, do campo até a usina. Temos outras vertentes também ligadas a esse modelo. Então, o DNA da empresa realmente é a inovação, é pensar diferente, né? Assim, como é que a gente pode ser uma usina
né, de médio porte, mas que pensa diferente no mercado, como é que a gente atua diferente com tudo isso e promove uma transformação que aí sim se conecta a todo o setor. Então, esse é um dos grandes pilares aqui da companhia. Assim, a Aroeira, ela quer se colocar diferente e quer fazer com que a gente evolua cada vez mais rápido nesse setor, que ele tende a dar uma estagnada em alguns momentos, mas a gente quer realmente superar tudo isso e crescer de uma forma prática e eficiente. Tá, e coisas interessantes ali é que o portfólio de negócio você está expandindo, né? Com um crescimento é algo assim realmente impressionante, né? Quem não conhece a Aroeira, como o Denis comentou aqui dentro, uma usina de 16, 17 anos, começou do zero, né? Então, com um nível de produtividade já interessantíssimo, com uma moagem de 4 milhões e meio de toneladas de cana, muito rápida, né? Então, ela tem nesse DNA esse desejo de inovação, de crescer, né, de aumentar o portfólio de negócios, né? Então, explica um pouquinho, Denis, para a gente aqui, entendendo, né, essa ambição de crescimento, de ser uma empresa inovadora no setor, realmente quer se diferenciar, tem um crescimento muito acelerado, né, realmente base zero, começando do zero, né? Quais são as iniciativas digitais que estão aí contribuindo para a Aroeira continuar a crescer na sua velocidade, continuar a aumentar o seu portfólio de negócios, né, e ter esse resultado, né, continuar tendo resultados cada vez melhores do qual você já vem obtendo? Perfeito. Acho que um dos grandes pilares passa pela administração dos dados, né? Tanto os dados que vêm do campo, como os dados que estão dentro do parque ali administrativo, que também se conectam com a indústria. Então, para que a gente possa continuar crescendo, né, na velocidade que nós sempre estivemos, a gente precisa passar por essa camada de síntese desses dados. E parte de um ponto importante para mim, que está conectado às pessoas, né? Mudar os dados de uma empresa, em teoria, ela é simples, né? Você joga num banco de dados, movimenta tudo isso e você sai da outra ponta com informação. Mas como é que a gente traz as pessoas envolvidas nesse momento? Que tipo de dados eu vou conectar para a transformação? Que tipo de dados agrícolas eu vou ter que conectar para que na parte industrial eu possa produzir mais e melhor, né? Ou então entender que momento da minha variabilidade de cana que está saindo do campo até chegar na indústria, qual que é, por exemplo, o ritmo da minha moenda, que tipo de insumo eu vou ter que colocar, se aquela cana vai para um pátio externo, se ela tem que ir, né, para ele fazer o tombamento. Então, assim, tudo isso parte muito das pessoas. E esse é um dogma que a gente está colocando dentro da empresa, que também, quando está dando para a SAP, isso é importante para nós, que é a gestão da mudança organizacional. Envolve as pessoas, né? Então, eu preciso preparar as pessoas, preciso conectar as pessoas nesse mundo de tecnologia. Então, a gente vem também treinando todo mundo nesse âmbito de tecnologia, seja inteligência artificial, seja uma análise de dados, seja um comportamento dentro de um projeto grande e complexo, como é um SAP, né? Um projeto para nós, um projeto de 25 meses de transformação, né? Então, tudo isso parte um pouco de como você prepara essa jornada, né? Em que momento você conecta pessoas, você conecta dados e faz com que essa jornada inicie, ganhe corpo e velocidade. Só tentando até contribuir nessa discussão aqui, né, que ele falou tantos conceitos de maneira muito rápida para a gente entender, né? Porque, no fundo, é o seguinte, né, uma camada importantíssima para você entrar com inteligência artificial, para você conseguir ser mais pragmático na tomar decisão, é uma camada de dados, né? E como ele falou aqui dentro, não é para jogar todos os dados lá dentro, você tem que ser muito seletivo nos dados que você vai subir para um data lake, por exemplo, tá? Então, para você realmente fazer a transformação e começar a gerar resultado e a trazer essas inovações como inteligência artificial, é fundamental uma boa base de dados analítica para tomar decisão para a introdução dos agentes de inteligência artificial. E, para isso, como ele comentou, eu preciso ter uma plataforma que me garanta a qualidade da informação na base ali. Então, o SAP é uma das inovações que eles estão implementando para garantir que a informação seja a fonte única da verdade. Né? Se eu não tenho uma fonte única da verdade, eu tenho uma pulverização, eu tenho gasto de energia enorme para verificar se a informação está correta e se aquela informação eu consigo usar de forma analítica e estruturada. Tá? Então, são questões aí dentro importantes e aí bate nas pessoas, na cultura, né? Como é que as pessoas realmente conseguem usar essas informações e contribuir para a alavancagem de resultado. Então, Denis, comenta um pouquinho esse projeto de SAP, que é umas grandes iniciativas, né? E vocês estão fazendo uma transformação fantástica lá, porque é um greenfield, né? Uma transformação base zero, vocês estão jogando toda a tecnologia atual
né, e colocando uma nova tecnologia. Fala um pouquinho sobre esse projeto e a contribuição que esse projeto vai dar para você, né, o escopo, o time. Fala um pouquinho como é que esse projeto é. Boa. Só, antes de entrar na parte do SAP, um complemento, assim, né? Eu acho que a jornada de dados, como você colocou, a utilização da inteligência artificial, ela passa por alguns ritos, né? Assim, a gente tem que entender também em que momento está a nossa empresa. Aplicar inteligência artificial, aplicar uma generative AI ou mesmo machine learning, é entender como é que você vai ter o output daquela informação. Né? Assim, a sua empresa está preparada para que a gente possa fazer esse movimento e ler os dados corretamente, senão você vai tomar uma decisão errada. Né? E essa foi um pilar importante para a gente entender que no momento nós iremos entrar com o SAP. Né? Nós temos um sistema que suporta a companhia desde o início, né? Há mais ou menos ali 16 anos pós-implementação, a empresa tem 17 anos. Né? E a gente tomou uma decisão de ir para um momento do SAP, onde a gente entendia que tinha duas grandes características da empresa pronta. Primeiro, né, assim, nós estamos com um ciclo maduro de produção. Né? Então, a gente entende muito bem todo o core da companhia, né? E a gente entendeu que a continuidade, né, a escalabilidade que a empresa precisa, até para um crescimento futuro, pensando em novas oportunidades, passa por um modelo onde a gente tenha processos muito bem construídos. E nada melhor que um SAP para isso. Né? Assim, o SAP ele traz essa robustez, traz um critério de dados importantíssimo, traz a rastreabilidade da informação, quem que fez tal atividade, como a atividade foi gerida dentro do sistema, né? Pensando em questões contábeis, pensando em auditorias, enfim. Né? E a jornada para o SAP para nós é muito tudo isso. Né? Então, assim, nós iniciamos uma jornada o ano passado, né, de agosto a dezembro, onde a gente foi entender que tipo de plataforma SAP nós iremos implementar. Né? Um exemplo, muitas empresas seguem no modelo somente implementar o back-office, mas a gente entendeu que já estamos maduros o suficiente para a gente implementar na manutenção, na indústria, né, em outros setores que a gente começou a entender, outras partes dos processos, a gente começou a entender grandes oportunidades, grandes alavancagens. Né? E aí a gente começou a discutir tudo isso e chegamos a um principal fator, de novo, envolvendo pessoas. Né? E a gente está, junto com a PMG, na parte de gestão de mudança organizacional também nesse projeto, onde nós vamos treinar todas as pessoas para receber o projeto. Então, nós ficamos de janeiro a março treinando as pessoas, né? Mais ou menos em torno de 100 key users, recebendo todo esse treinamento para que a gente pudesse começar o projeto com um nível de maturidade adequado. Então, todo mundo foi nivelado para uma questão de SAP, uma questão de comportamento, de organização, né? Não só a organização mais no core ali, mas como que a gente faria toda essa parte, por exemplo, né? O key user sabe o papel dele? O que é um papel do key user? O que é um dono de processo? Né? Que papel que ele tem? Como é que ele pode fazer a transformação? Que tipo de informação ele tem que preparar? Né? Muitas vezes a gente não entende que tem que ter uma base histórica para conseguir fazer uma implementação. Né? Então, a gente construiu tudo isso desde o ano passado até o final de março, e a gente começou o projeto em abril. Né? A gente está finalizando agora a fase dos desenhos novos, né? Então, a gente está virando um capítulo importante, que é a finalização dos BSDs, para entender para onde a gente vai, que tipo de automação nós vamos ter, né? Automação de processos mesmo. Né? Tinha áreas dentro da Aroeira, onde nós fazemos praticamente todas as atividades em Excel. Né? Acredito que é muito o cenário de muitos aqui também. E agora a gente está partindo para um cenário onde a gente tem 90% dos processos sendo aderentes ao Clean Core, sendo aderentes ao processo standard, e vão ser automáticos. Assim, você vai apertar um botão e vai fazer uma atividade que as outras pessoas precisam batucar teclado aqui, né? Dizendo numa gíria no dia a dia. Só que aí vem um grande ponto. Né? Agora eu vou passar a analisar os dados, para que a gente possa dar o próximo passo tecnológico, o próximo salto, e aí sim começar a aplicar a inteligência artificial. Vem um lado importante das pessoas, que é a análise desses dados. Então, o SAP vai contribuir muito com isso. Outro pilar importante, não só o SAP, mas é como é que a gente vai fazer a conexão de todo o campo com o SAP. Né? Então, a gente está numa discussão muito grande, desde o ano passado também, em relação à conectividade no campo, ou 4G. Né? E aí a gente entende que esses dois são os grandes pilares para a transformação acelerada nos próximos anos. Então, a gente precisa conectar esses dois mundos para que a gente realmente dê o salto e chegue onde a gente pensa ali, né, conectando o campo até a moenda, vou dizer assim, né, para a gente poder ter realmente uma produtividade adequada, todo um nivelamento adequado, passando por clima, variabilidade de cana, transporte, toda a questão industrial, e ter um produto eficiente e com qualidade para os nossos clientes também. É fantástico. E coisas interessantes, toda a frota, né, de campo da Aroeira já tem IoT, né, já está totalmente conectada, né, e agora com toda a conectividade vai ter essa visão completa, né. E a gente fala o seguinte, né, em especial explorando um pouquinho
a transformação digital da parte agrícola, a parte do core business, né? A gente fala que a transformação digital da operação core business tem 3 pilares fundamentais, né? Ou 3 ativos fundamentais. O primeiro ativo é o ativo equipamento, que todo mundo pensa. Como é que eu vou ligar o equipamento? Como é que eu vou, né, buscar a eficiência daquele equipamento, saber onde ele está e buscar a eficiência dele? O segundo ativo é o ativo biológico, talvez o ativo mais importante, quando a gente fala da transformação, né? E o terceiro ativo é o ativo pessoas. Tá? Então, a transformação digital tem que estar calcada em como eu otimizo esses 3 principais ativos. Tá? Então, naturalmente, na transformação digital da Aroeira, está sendo desenhado um modelo que vai olhar todos esses ativos e vai conseguir transformar a organização. E qual é o grande espírito da empresa que passa por um processo de transformação digital? Né? É buscar eficiência? Sem dúvida nenhuma. Mas um dos elementos fundamentais que o Denis está comentando aqui no lado analítico é tornar a empresa preditiva. E a empresa preditiva não é só na manutenção preditiva, é no preditivo da praga, é no preditivo do movimento da commodity, do preço da commodity, é preditivo no comportamento dos profissionais que pode trazer um risco de trabalho. A empresa preditiva do futuro é a empresa que ela prevê potenciais desvios de um comportamento eficiente e faz a correção. E é esse o modelo que estão buscando, né? Construção de uma empresa preditiva, né? Então, são coisas importantes que, se você não estiver bem calcado, você vai fazer iniciativas, né? Esse é um principal desafio. Ficam desconectadas as iniciativas e você não consegue efetivamente tirar o valor de uma transformação digital, né? Denis, você comentou uma série de coisas interessantes aí dentro. Eu queria explorar mais esse lado do pessoas, né? Fala um pouquinho para a gente, como é que vocês estão fazendo essa transformação? Porque, realmente, não adianta você tracar tecnologia, dados, inteligência artificial, né? Mas se as pessoas não conseguem responder, não conseguem, né, atuar, né? O que vocês estão fazendo efetivamente? Dá um pouquinho mais de detalhe para a gente. Como é que vocês estão trabalhando na mudança do modelo mental das pessoas? Claro. Acho que tem 2 fatores importantes, né? Primeiro, é a empresa entender em que momento as pessoas estão relacionadas à tecnologia. Então, a gente tem feito bastante conexões do time de TI, né? O time de tecnologia tem se conectado aos negócios. A gente está criando um modelo onde estamos trazendo parceiros de negócio, ou business partners, né? Para se conectar. Pode parecer meio antigo, mas para a gente ainda isso é um passo importante, né? Uma TI bimodal. E a gente começou a entender em que momento que está cada área, ou cada sub-área, vou dizer assim, né? Porque dentro de qualquer empresa você tem pequenos silos, né, de dados e pessoas que têm um conhecimento importante. E aí, como é que fazer com que essas pessoas também promovam o conhecimento lateral, né? Então, a gente tem pegado algumas pessoas dentro do business. A gente fez até um programa onde nós trouxemos pessoas do negócio para dentro de tecnologia para entender essa jornada e ajudar na aceleração. Como? Na discussão da mesma língua, né? Então, assim, as pessoas vindo do negócio, elas vão falar a mesma linguagem que o negócio fala, não tem um tecnês envolvendo ali essa questão. E a gente está fomentando esse conhecimento interno também para que, num segundo momento, as pessoas voltem para a área, sendo, né, um PO, ou seja, um Product Owner, que consiga também fazer a aceleração tecnológica, né? Um outro passo que nós estamos fazendo importante também é a capacitação. Então, a gente está numa fomentação muito grande de incentivo a treinamentos, né? Vamos fazer, por exemplo, agora uma jornada de inteligência artificial, onde a gente vai treinar, né, algumas pessoas para que elas comecem a acelerar a criação dos agentes internos, mas também passar esse conhecimento para os demais. Então, a gente está começando com uma jornada pequena. Pensando na Aroeira, nós estamos aqui em torno de umas 400 pessoas no time administrativo. Nós estamos pegando em torno de 30 pessoas para treinar, para fazer uma jornada aqui de uma semana sendo treinadas por essa questão de inteligência artificial, com certificação e tudo, para promover realmente esse âmbito de conhecimento dentro de casa. E dentro desse AP isso não é diferente, né? Essas pessoas, os users foram escolhidos a dedo dentro do projeto. A gente passou por um reciclo, né, também de algumas mudanças que precisaram ocorrer, e isso faz parte da jornada, mas também treinando todas essas pessoas, né? Um fator principal para mim, e até pegando o gancho da palestra anterior, é a formação dessas pessoas em dados, né? Assim, você só vai ter eficiência de como utilizar tudo isso desde o momento que as pessoas entendam o que está acontecendo, né? Muitas vezes a área de TI ela não escuta o negócio, ela não escuta o que vem da área sendo demandada, né? Então, o que a gente tem feito muito é trazer esses entendimentos, trazer essas conexões e pensar de uma forma simples,
TI tem que ser simples, né? Se o negócio está falando uma língua e você está pensando em criar 3, 4 etapas para ele apertar um botão para fazer a coisa acontecer, não é esse o caminho. Então, tem uma jornada dupla de fatores, né? Assim, a TI, ela pensar de uma forma simplista e o negócio ser atendido numa velocidade que ele entende que seja eficiente. Como que isso também ocorre? Ocorre de uma maneira que você vai conectar as entregas de acordo com as necessidades, trazendo um pouco de modelo de agilidade também. Então, essa jornada ela tem alguns fatores importantes, né? Primeiro, é entender como é que está a sua questão de pessoas com conhecimento tecnológico dentro dela, senão você pode trazer, né, a melhor tecnologia do mundo, ninguém vai saber o que fazer, você não vai ser eficiente, você não vai tirar o melhor daquela tecnologia. E o segundo passo é implementações simples, curtas, simples, e que aquilo vão ganhando velocidade gradativamente. E um terceiro grande fator é como é que a gente propaga essa discussão dentro da própria empresa. Assim, acho que esses 3 pilares, para mim, são fundamentais para a gente tenha sucesso nessa jornada. E é por isso que a gente, né, desde que eu cheguei na usina, mais ou menos 1 ano e meio, a gente vem conseguindo ter grandes avanços, como, por exemplo, a questão do SAP. Assim, numa jornada de 6 meses, nós conseguimos ter aprovação pelo Conselho, aprovação de um projeto de 25 meses de alta complexidade. O nosso primeiro Go Live vai ser em junho de 26, o segundo Go Live é em janeiro de 27. Né? Então, nós vamos transformar realmente toda a empresa da porteira para dentro, né? E vem uma segunda questão dentro dessa jornada toda, que é trazer dados do campo para dentro. Então, quando o SAP estiver pronto em junho, é como é que a gente vai ter uma arquitetura única para a gente poder ter essas conexões de informações e gerar valor aí sim para a indústria, para o time agrícola, para a gente poder ter a melhor eficiência possível. Então, acho que esses são os pilares e como a gente está construindo tudo isso. Assim, né? Para mim, pessoas é sempre o ponto zero, o ponto-chave de tudo isso. Vocês aí também, muitos aqui provavelmente são de trabalham em usinas, conhecem, a questão cultural é um desafio enorme, né? E é normal, né? Você ter muito planilhas, né? E você desgarrar disso, né? E quando você vai para uma implementação desse tipo, por natureza, né? A transformação digital como um todo, um dos elementos fundamentais aí é a adoção, né? Porque a plataforma ela tem que ser a mais simples possível, mais standard possível, para você fazer uma solução e conectar as soluções digitais a essa plataforma. Se você começa a fazer muito desenvolvimento, muitas customizações, você perde o potencial de upgrade ou de atualização da solução com frequência, né? Quando você está no Waze, né, ou no WhatsApp, pode observar que toda hora vem uma nova funcionalidade, pinga. Por que parece uma nova funcionalidade? Porque você tem uma solução que todo mundo é igualzinho, é a solução standard para todo mundo. Então, ele consegue fazer upgrade de um dia para outro, numa noite, e ninguém percebe, aparece uma nova funcionalidade do WhatsApp na tua mão, né? Uma nova forma de pagamento, uma nova maneira de fazer grupo, uma nova maneira de fazer discussão. Por quê? Porque a solução é standard, não é solução individualizada. Isso é o caminho da solução digital. Toda vez que você vai para fortemente customizações, dificulta muito o upgrade da solução e automaticamente a velocidade de introdução de inovação, né? E isso bate na cabeça das pessoas. Então, as pessoas têm que adotar a solução. Hoje, você não vai mexer no Waze do jeito que você quer. Você mexe pelo padrão deles. E ponto, né? É desta forma. E a aceitação da solução é um grande desafio que o Denis trouxe para cá, né? Também nos últimos 6 minutos de bate-papo, eu queria ouvir um pouquinho da tua experiência, Denis, do que está, não só a experiência de vida, que está vendo na própria Aroeira. Puta, se fosse dar as dicas aqui para o pessoal, né? Como é que a gente pode fazer um processo de transformação de sucesso? O caminho que a Aroeira está caminhando é muito bom, a gente percebe claramente, né, a empresa engajada, né? Que dica você dá para esse grupo aqui? Boa, Lopes. Acho que um dos primeiros pontos, né, assim, a transformação, infelizmente, ela parte de cima para baixo, né? Então, como é que você traz o conselho, como é que você traz o CEO, você traz o C-Level, para fazer com que isso aconteça dentro da companhia. Então, você também tem que ter uma catequização muito forte desse público, né? Ensinar, né, mostrar como é que a tecnologia vai ser um grande pilar, né? Assim, a TI tem que se posicionar de maneira que ela é um divisor de águas no futuro das empresas como um todo, né? Pensando nas novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho, você tem um ciclo rotacional ali de 2 a 3 anos. Como é que você vai tirar o máximo daquela pessoa em 2, 3 anos, se você não tem tecnologia? Porque só o tempo que ela tem para criar uma planilha, criar uma informação, entender o que foi feito no passado, já levou 6 meses, 1 ano, dependendo da complexidade da área. Então, essa pessoa também ela tem uma quebra de expectativa. Pensando num público jovem que vem conectado com tecnologia, que tipo de tecnologia você oferta para dentro de casa?
né? Se nós estamos olhando para dois grandes públicos, um público de média gestão para cima, que foi acostumado a criar os seus dados, criar as informações, e como é que você traz a tecnologia muito diferente para eles, né? Assim, implementar IA, hoje é hype, né? Assim, muita gente implementa IA, mas que tipo de inteligência você está trazendo para dentro da sua empresa? Qual que é a base? A base é um Excel, a base é um dado que você não consegue escalar, né? Então, eu tenho percebido muito isso em muitas grandes empresas também, né? Então, acho que esse é um principal fator. A segunda dica é como é que a gente pensa na tecnologia, né? Assim, como você comentou do Waze, Uber, WhatsApp, né? Assim, o Google traz o Always Beta. Assim, quantas aplicações do Google foram subidas num ano e foram descontinuadas depois de 6 meses? Assim, porque ninguém usou, porque não foi aderente, porque talvez não teve a eficiência que foi necessária ou que era esperada. E mesma coisa na TI, né? Assim, quem tem SAP há mais tempo sabe disso, eu vivo essa jornada já há 16 anos, né? Quantos Zs foram feitos por causa de uma necessidade de alguém, de algum gestor, a pessoa saiu da empresa, e aí, o que você fez com esse Z? Continua na empresa, você sabe mexer, custo de manutenção, que é altíssimo, né? Muitas vezes é um Z altamente complexo, que foi desenvolvido e depois você não vive mais sem, as pessoas saíram e aquilo lá virou, né, um caminho crítico para dentro dos seus projetos. Então, também saber fazer a limpeza de todas essas informações, pensar numa modernização de processo, né? Se a gente quer implementar a inteligência artificial, nós não temos que ter processos complexos. Para você orquestrar tudo isso, é uma dificuldade gigante, né? Então, você vai ter que fazer vários agentes que depois vão sintetizar num agente maior, talvez, né? Então, pensar numa forma simples, né? E eu acho que um outro fator importantíssimo são parceiros. Você não pode ter fornecedores, né? O que nós da Loi estamos fazendo? Nós estamos buscando grandes empresas para ser nossas parceiras de longo prazo, como, por exemplo, a KPMG, né? A gente fez um trabalho aqui excelente com a gente. Mas também nós estamos buscando parcerias com a Prefeitura, com a Universidade Federal de Uberlândia, né, para fomentação de tudo isso, né? Então, por exemplo, né, a UF a gente vem discutindo questões desde mão de obra, como é que a gente vai absorver melhor essas mãos de obras, conectar, por exemplo, empresas júniores, que é um fator que acelera e traz sucesso para a gente, mas também entendendo com a Prefeitura o que elas vêm fomentando para que a gente possa se conectar nesse meio ambiente, desenvolver a sociedade, desenvolver a empresa e, com isso, fomentar melhores trabalhadores, melhor jornada, né, para toda a companhia. Então, acho que tem um pouco de tudo isso e a TI vem fazendo isso, né? A gente vem trazendo um âmbito de inovação muito grande, conectando com todos esses meios e trazendo realmente algo que traga valor. Assim, não é só aquela TI que passa cabo e entrega o computador, mas é uma TI que discute tecnologia, discute business, discute valor e realmente cria um ROI ali que gera, né, atratividade, inclusive para os segmentos abertos da sociedade, com fomentação, né, de outros meios, como, por exemplo, né, experimentação de novas tecnologias, e aí não só tecnologia de campo, né, assim, tecnologia TI. Né? Nós estamos falando, por exemplo, de modificação de enzimas, né, para que ajudem a acelerar, por exemplo, açúcar, etanol e tudo mais. A TI moderna ela também tem esse tipo de discussão. Então, é um pouco desse fomento que eu trago. Assim, né? Como é que está a sua TI? Assim, se você não tem uma TI que está discutindo coisas fora, talvez você vai ter um atraso tecnológico e não vai conseguir consumir, por exemplo, uma IA que vai surgir amanhã, que vai precisar ter esses dados. E como você não sabe nem conectar com a informação, como é que você vai conectar os dados de tudo isso? Então, acho que é um pouco esse o caminho que a gente precisa entender e mudar também dentro das nossas empresas, principalmente no passo que nós estamos vivendo de transformação atual. Deixa eu até comentar, aproveitar uma carona que você fez um comentário bacana, né? Eu acho que todo mundo está enfrentando aqui um desafio muito grande, que é conseguir capturar pessoas para o mercado, né? Nós somos com uma escassez de recursos muito grande. E não é só a escassez de pessoa disponível para querer trabalhar, mas com competência para atender essa demanda. Tá? Então, com o atributo, né, da transformação, da introdução da transformação digital e da aceleração dessas soluções, cada vez mais você vai ter pessoas mais capacitadas que estão vivendo para o mundo digital. Né? E se for olhar, né, até no painel anterior aqui dentro, fiz uma pergunta de pessoas que queriam trabalhar, né, se os filhos queriam trabalhar, né, para uma metalúrgica, né, coisas desse tipo, né, ou nos sindicatos, né, e a resposta foi não, essa nova geração não quer trabalhar no campo, tá? Então, a própria transformação digital vai ser uma contribuição significativa para também atender essa demanda, né, para ser atrativo. Então, para você querer ter realmente um setor agrícola que seja atrativo, ela precisa estar com inovação para trazer esses talentos da inovação digital. Né? Isso faz uma diferença enorme para você conseguir capturar e atenção, né? E virar realmente um setor interessante para a captura. Né? Só para a gente passar rapidamente, nos meus últimos 30 segundos aqui, eu queria só passar para vocês algumas mensagens que eu gostaria que vocês levassem desse painel aqui. Né?
O primeiro é a transformação digital tem que ser olhado como um elemento, uma alavanca estratégica da estratégia de negócio. Senão, ela fica solta, ela fica sem razão, né? 2, o engajamento da autodireção, né? Do conselho, do CEO, dos diretores. Sem o engajamento desse grupo, a transformação digital vira muito mais um exercício, né? Muito mais uma diversão. 3, ter parceiros estratégicos para tocar, né, com um ecossistema. 4, a transformação digital passa para a mudança de modelo mental das pessoas. Se você não trabalhar o modelo mental, você não vai ter uma boa transformação digital. 5, seja resiliente. Não é fácil. Você vai ter muita dificuldade, mas siga em frente, que o benefício e o ganho é enorme. Obrigado, pessoal, pela atenção. Obrigado, Denis. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lopes.